Cada vez mais pessoas entendem as vantagens de um biodigestor. E pessoas comuns, como eu e você, às vezes podemos fazer até na nossa própria casa. Esse tipo de biodigestor caseiro também pode ser automatizado. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar algumas ideias de como isso pode ser feito com o Arduino. Fica aí! Eu recomendo que você procure algum vídeo que mostre na prática como é um biodigestor desse que eu tenho aqui desenhado. É só você digitar lá biodigestor caseiro ou coisa assim. Isso aqui é uma bombona, né? É um daqueles tanques, barris de 200 ou 300 litros que a gente vai colocar ali a nossa matéria orgânica. A ideia é que o gás sai por aqui, né? E passa por dois filtros. Depois ele pode passar por um controle de válvulas aqui, onde ele pode direcionar o gás a ser estocado nesse conjunto de câmaras de ar, né? Ou a gente pode fechar essa válvula aqui e usar o gás estocado para queimar ele, né? Essa é a ideia básica, mas hoje eu quero me atentar mais ao biodigestor. Nesse vídeo eu vou mostrar como automatizar esse cara, então a gente vai entender um pouquinho melhor ele. O biodigestor funciona basicamente assim. A matéria orgânica entra por um cano, né, que fica no centro. Ele é todo vedado, ele só tem 3 saídas, né, 3 buracos que realmente você pode fazer alguma troca ali. Que é esse aqui de cima, que se entrar alguma coisa só vai sair aqui no fundo dele, beleza? Tem esse outro buraco aqui por onde pode fazer o descarte, né, da matéria orgânica líquida já processada. E tem outro buraco aqui em cima que serve para sair o gás, né? Então só tem 3 buraquitos que a gente vai usar. A matéria orgânica que você coloca por esse buraco, ela vai se acumulando no fundo. E a ideia é que conforme você for colocando essa matéria orgânica, a bombona, né, vai encher de até 200, 300 litros de matéria orgânica. Isso vai encher ela até um certo nível. Conforme essa matéria orgânica vai sendo processada, a matéria orgânica menos processada fica no fundo. Ela é mais densa e acaba ficando no fundo. A mais processada, ela é mais leve e ela vai ficar mais na parte de cima. Então, no fundo, você vai ter aquela matéria orgânica que ainda precisa de ser processado e, na parte de cima, uma matéria orgânica mais leve que já foi processada. Acima do nível de líquido, você vai ter gás. Gases, né, formados pela biodigestão, que é, na verdade, o gás que a gente quer usar. Aqui vai ter metano, aqui vai ter sulfeto de hidrogênio, aqui vai ter gás carbônico, entre outros gases que têm menor proporção, né? E esses 3 são os que mais aparecem. O que a gente quer é o CH4 e depois a gente vai separar esses dois em um processo de separação. Eu desenhei em vermelho aqui são válvulas, né, que podem ser abertas ou fechadas. Durante todo o processo de biodigestão, essa válvula aqui, ó, ela fica fechada. E essa válvula aqui em cima fica aberta, que é para esse gás, né, poder escapar e a gente armazenar ele depois. Só que de tempos em tempos, conforme a gente vai colocando matéria orgânica, o nível de matéria orgânica vai subindo. Em algum momento, a gente tem que fechar essa válvula aqui de cima, abrir essa daqui de baixo, para fazer o descarte de biofertilizante. Biofertilizante. Tem gente que chama esse descarte de chorume, mas ele não é o chorume. Ele não tem cheiro ruim, ele não é essa matéria orgânica decomposta do lixo de casa. E o descarte é feito da seguinte forma. Imagine que eu tenho essa linha de líquido aqui em cima. Se eu abrir essa válvula, a água, né, esse líquido orgânico vai escapar por aqui. Esse líquido entra por esse tubo e sai. Isso acontece porque você tem um desnível desse lado. Então, existe uma pressão que empurra esse líquido para fora. Conforme o líquido vai saindo, o nível de líquido vai descendo. E ele vai descer até esse ponto, e não mais. Ele não consegue descer mais do que isso, pelo simples motivo que já não existe mais uma altura de líquido capaz de empurrar o fluido para sair. E é por isso que a gente tem essa curvatura para dentro, para a gente não fazer o nível de líquido descer abaixo da nossa abertura. E assim a gente evita que o gás escape, né? Então a gente pode deixar essa válvula aberta o quanto for, que ele vai ficar só até aí. É claro, a gente precisa de fechar essa válvula para continuar alimentando de matéria orgânica o nosso biodigestor e continuar deixando o processo acontecer. E é isso que a gente vai automatizar, o processo de descarte. Para automatizar, a gente precisa de um sensor que vai entender quando que eu tenho o nível da água no ponto máximo para se realizar o descarte. E também vou precisar, né, das válvulas automáticas. Eu tenho que fazer uma regra no meu microcontrolador, que é mais ou menos essa. Se o nível máximo for atingido, eu fecho aquela válvula do gás, essa daqui. Eu abro a válvula de descarte, que é essa daqui.
E aí, né, vai começar a correr o líquido sendo descartado. Espera 1 minuto, é o suficiente, né? Se não for, a gente só esperar 2 minutos. Espera um tempo ali que o nível vai chegar no nível mínimo possível. Aí, então, eu fecho a válvula de descarte, que é esse cara, e volto a abrir a válvula de gás para deixar o meu biodigestor continuar produzindo. Uma válvula solenoide é uma peça como essa que está aqui. Aqui em amarelo, né, eu tenho um solenoide, que é uma bobina em espiral, né, que elas terminam em contato, que se eu passar uma corrente elétrica, nesse caso aqui de 110 volts, de corrente alternada, eu vou acionar essa válvula solenoide, eu vou acionar esse solenoide que vai puxar e abrir esse registro. Então, se eu faço passar 110 volts, eu abro esse registro. Se eu corto, né, a alimentação desses 110 volts, esse registro se fecha. Então, eu consigo controlar o fluxo de líquido por aqui, né, apenas colocando ou tirando 110 volts. Vou representar no meu desenho a válvula solenoide dessa forma. Só estou interessado na parte elétrica, né? Se eu energizar, se eu ligar esse daqui com uma fonte de 110, você sabe que eu vou abrir a válvula. Essa é a ideia. O meu sensor de nível vai ser um sensor simples desse, de boia. Ele é simples assim. Essa boiazinha que tem aqui, se ela flutuar e for jogada para cima, eu fecho um contato elétrico entre esses dois terminais. Simples desse jeito. Como se fosse de fato um contato, uma chave que liga e desliga. Entretanto, quem decide se isso aqui vai estar ligado ou desligado é uma boia. Por isso que vai ser um sensor de nível. Então vamos desenhar o nosso projeto a partir desses elementos. No meu biodigestor, eu vou ter um sensor e 2 válvulas solenoides. Ou seja, se eu pegar aqui uma fonte de 110 volts, nesse caso fonte de corrente alternada, e ligar essa fonte na válvula V2, por exemplo, o que vai acontecer é que a minha válvula V2 vai ser energizada. Então ela vai ser acionada. Vamos imaginar então que dessa forma a válvula abre e o meu gás pode passar. Só que se eu interromper essa conexão, a válvula solenoide para de ser energizada, então ela fecha e ela não deixa mais o gás passar. E é assim que eu vou controlar o fluxo de gás usando eletrônica. Vamos fazer algo parecido na válvula V1 também. Então um lado do circuito já está indo direto para a minha válvula V1 e outra para a válvula V2. Agora basta fechar o circuito. Mas antes de fechar o circuito, eu não quero que essas válvulas fiquem abertas toda hora. Eu quero colocar um controle, eu quero colocar um meio que meu robô possa ligar e desligar essas válvulas. Então eu vou colocar um relé para cada válvula. Conectar o relé do V2 e conectar o relé do V1. Note que eu fiz uma ligação diferente. O V2 está sempre ligado ao 110, a não ser que eu acione o solenoide e desligue. O meu V1 está sempre desligado, a não ser que eu acione o solenoide e ligue o meu V1. Se eu deixar do jeito que está, sem energizar os solenoides dos meus relés, a válvula 1 vai ficar fechada e a válvula 2 vai ficar aberta, que é a condição normal que a gente quer de operação. O Arduino ele não vai controlar a válvula diretamente. O Arduino vai controlar o relé, e é o relé que está permitindo não a passagem de corrente que abre e fecha a válvula. No meu Arduino eu tenho pinos, né? Eu tenho pinos digitais e pinos analógicos. Vou botar aqui esse D2, que para significar o pino digital 2. Da mesma forma eu vou copiar ele e colocar aqui o 3, que seria o pino digital 3. Se eu ligar um lado do solenoide aqui no meu D2, no meu pino digital, né, 2, e mandar o Arduino mandar uma tensão elétrica pelo pino 2, ele vai jogar uma tensão elétrica aqui. Só que, né, no outro lado não está indo para lugar nenhum. Eu tenho que aterrar o outro lado, eu tenho que botar o outro lado no GND, ou ligar com um lado negativo. Esse símbolozinho aqui significa exatamente isso. A mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Os pinos digitais 2 e 3 vão ligar respectivamente as válvulas 2 e 1. Posso abrir uma, fechar a outra do jeito que eu quiser. Esses pinos, né, o D1 e o D3, vão ser usados para atuar no sistema. Eu vou usar outro pino para fazer a leitura de nível através de S1. Eu vou ler S1 no D4. Também é um pino digital, né, porque a informação que o sensor 1 vai me dar é uma informação digital, ou está aberto ou está fechado. Quero fazer essa ligação do jeito que, se o meu pino D4 está recebendo 5 volts, significa que ele atingiu, né, que o nível de líquido atingiu o máximo. Significa que a boia fechou o contato dela. Mas se não chegar a 5 volts no meu pino D4, é porque isso ainda não aconteceu. Esse contato está aberto. Então eu vou fazer uma ligação do tipo
pull down, puxado para baixo, uma ligação que D4 vai ficar sempre recebendo 0 volts, a não ser que S1 feche esse contato aqui. E como é que eu faço esse tipo de ligação? Eu vou precisar também de um resistor. Para esse tipo de ligação, um resistor de 1 kΩ é o suficiente. Eu vou pegar o meu GND, representado nesse triângulozinho, e jogar o GND passando pelo resistor direto no meu pino 4. Do jeito que está aqui, o meu pino 4 vai sempre ler a tensão do GND, a tensão de 0 volts. Vou pegar o meu sensor, né, o S1, né, que funciona como uma chave, e ligar também no pino. E do outro lado do pino, eu vou ligar os 5 volts, que também é um pino do Arduino. Quando o sensor 1 fechar esse contato, 5 volts vai chegar até aqui. E, por consequência, o pino digital 4 vai ler essa tensão que chegou aqui. Esse resistor de 1 kΩ impede um curto-circuito dos 5 volts direto para o GND. E se esse S1 estiver aberto, ele não vai conseguir ler 5 volts, ele vai ler só o GND. E essa é a nossa ligação elétrica. Agora a gente vai fazer isso no simulador. E no simulador os pinos não estão assim em posições para deixar o desenho bonito, né? Então vamos lá para o simulador e ver como é que fica essa montagem. Para fazer a simulação eu vou usar o Tinkercad. E aqui eu vou começar pegando o meu Arduino. É uma automatização simples essa que a gente está fazendo, pode ser qualquer modelo do Arduino. Para a gente entender, nós temos aqui as portas digitais desse lado. Nós vamos usar as portas 2, 3 e 4. 2 e 3 vão fazer a atuação das válvulas. O pino D4 vai fazer a leitura do meu sensor. Eu tenho aqui do outro lado as portas analógicas, que eu não vou usar nenhuma nesse projeto. Também tem aqui o pino que fornece 5 volts e vários pinos GND. Qualquer pino GND que você usar aqui é o mesmo GND, é o mesmo aterramento. Esse simulador não tem os elementos que a gente quer simular. Ele não tem uma boia sensora e também não tem válvulas solenoides. Em vez de usar válvula solenoide, eu vou usar uma lâmpada. Para ficar mais organizado, eu vou usar essa etiquetinha aqui para mostrar que essa lâmpada, na verdade, está representando a nossa válvula V1. Ou melhor, V2 aqui e V1 aqui. Eu preciso de uma fonte que vai ligar essas válvulas solenoides. Tanto a fonte quanto as lâmpadas poderiam ser de corrente alternada, 110 volts, mas o Tinkercad só tem essas lâmpadas aqui que vão até 12 volts. Então eu vou colocar a tensão de 10 volts. Mas você entenda que as válvulas solenoides, né, poderiam ser de 110, também poderiam ser de 12, de 24 volts. Existem todo tipo de válvula solenoide que pode ser usado. A ligação elétrica fica mais ou menos assim. Um dos lados da válvula eu vou ligar eles todos em conjunto. E do outro lado, quando eu for ligar, eu vou passar pelos relés. Então eu já vou colocar aqui o relé de uma vez. Tá aí, ligando um e o outro relé. Note que por um relé eu fiz a ligação por cima e outro por baixo. Isso porque eu estou diferenciando a ligação de uma válvula e de outra de forma que uma vai ficar sempre ligada a não ser que eu atue. E a outra vai ficar sempre fechada a não ser que o meu Arduino atue. Só que eu fiz a ligação errada, né? Eu tenho que botar isso aqui embaixo e essa ligação aqui em cima. Como é que eu sei disso? Você se orienta pelo desenho. Todo relé vem com um desenho parecido com esse. Olha o desenho. Ela mostra que o contato de baixo já começa em contato com esse barramento da direita. Para representar o sensor, eu vou usar um botão. Para o nosso sensor, eu vou fazer uma ligação tipo pull down. Eu faço isso pegando o resistor. Ele já vem com 1 kΩ. Jogo o GND pegando aqui dos 5 volts. Eu vou jogar isso no outro barramento de S1. Só para ficar mais bonitinho, eu vou ligar desse jeito aqui para ficar mais fácil de ver. E no meu pino D4, eu vou jogar um ponto daqui, ó. Então observe que o D4 vai receber sempre GND. Ele vai receber 0 volts, a não ser que eu aperte o botão, então ele vai ter um contato direto com 5 volts. Então ele vai ler 5 volts, né, como alta. Vou ligar um dos lados do relé, né, ao negativo do meu Arduino. O outro lado do relé vai ser ligado pelos pinos digitais 2 e 3, que vão fazer a atuação, né, respectivamente D2 para V2 e D3 para V1. Agora que eu percebi que eu poderia ter sido um pouco mais bonzinho na hora de dar os números para os pinos, mas no final das contas não importa. O projeto é simples, isso não vai complicar tanto. Então perceba que quando eu aciono o pino D2, ele vai jogar uma corrente elétrica no meio do relé aqui que vai acionar uma bobina. Vai completar a corrente com esse fio preto que passa aqui, ó, e chega lá no GND. Então ele pode energizar essa bobina. E agora eu vou programar o Arduino para funcionar do jeito que eu quero que ele funcione. Só para lembrar, eu quero que se o nível máximo for atingido, ou seja, se o contato no S1 for fechado, e aí eu fizer uma leitura de alta no meu pino D4, eu quero fechar a válvula de gás e abrir a válvula de descarte,
que é fechar a válvula V2 e abrir a válvula V1. Esperar 1 minuto e depois abrir e fechar respectivamente as válvulas. Como eu faço o Arduino entender que eu quero que seja esse o comportamento que ele tem que ter nesse circuito? Eu vou fazer isso programando. E é muito legal que o Tinkercad nos traz essa forma de visualizar a programação em blocos. Eu venho em controlar, pego C, essa é a condição, né? Se alguma coisa acontece, eu quero, se o nível de líquido atinge uma certa altura, eu vou comparar isso, né, usando uma comparação matemática. E eu quero saber se a entrada, o pino digital 4, que foi o pino digital que eu reservei para a leitura do meu sensor, eu quero saber se ele vai ser igual a alto. Então, se chegar uma leitura de alta, ou seja, 5 volts, no meu pino digital 4, ele vai fazer o que está aqui dentro. Primeiro, ele tem que fechar V2. E quem fecha V2 é esse relé. E esse relé está no pino digital 2. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu venho em saídas, definir pino como alto ou baixo. Isso aqui é o pino digital, né? Então, eu vou definir pino 2 como alto. Depois, eu vou definir o pino 3 como alto. Peço para ele esperar um pouquinho. Então, eu venho aqui em controlar, aguardar. Na minha simulação, eu vou usar aqui aguardar 3 segundos. Né? Ou vou botar 5 segundos. Né? Eu vou esperar 1 minuto para ver se está funcionando. E depois eu posso duplicar isso daqui. Só que ele vai ter que fechar as duas válvulas, né? Que no final das contas é tornar baixo esses dois carinhas aqui. Eu posso até pensar em fazer alguma coisa no sentido de segurança. Pedir para primeiro fechar uma válvula, esperar 1 segundo, depois fechar outra válvula. Para ficar mais parecido com como alguém faria na prática. Primeiro fecha uma válvula, depois espera um tempo, do jeito que a gente sabe que dá certo. Eu vou fazer isso. Vamos ver se isso vai realmente funcionar, iniciando a nossa simulação. Logo de cara, a válvula V2 está aberta, né? Acesa significa aberta para a gente, que é a válvula do gás. E aí está operando, né? Quando eu apertar esse botão, significa que o nível atingiu a altura máxima. Apertei o botão, ele fechou uma válvula e abriu a outra. Esperou aí 5 segundos. E aí teve um problema, né? Ele primeiro abriu a válvula 2 e depois fechou a válvula 1. Não é isso que eu quero. Eu primeiro tenho que fechar a válvula do pino 3 para depois abrir a válvula de gás. Então eu tenho que trocar isso aqui de lugar. Agora sim, a válvula de gás está aberta, a válvula de descarte está fechada. Quando o nível de líquido atinge a boia, ele fecha um, abre o outro, deixa o tempo de descarte. Depois de um tempo, ele fecha a válvula de descarte e volta a abrir a válvula de gás. E agora você não precisa mais de fazer isso com as suas mãos. O seu Arduino vai fazer isso para você sempre que ele precisar de descartar o biofertilizante. Até a próxima!